O Glorioso garantiu a classificação na Libertadores em uma noite de puro suor e mística no Newton Santos, revertendo a desvantagem da altitude com autoridade no primeiro tempo e aquele sofrimento tradicional na etapa final. Mas a bomba do dia vai muito além das 4 linhas. Tem pilar do nosso meio-campo cotado para assumir a vaga de titular na seleção brasileira após lesão de Bruno Guimarães e a informação vem de fontes quentes. Além disso, o nosso principal reforço para a temporada, Christian Medina, desembarcou. Treinou e já tem data marcada para estrear e será logo em um clássico de parar o Rio de Janeiro. E não para por aí. O nosso próximo adversário na Libertadores já foi definido nos pênaltis em Buenos Aires e o caminho para a fase de grupos está traçado. Martim Anselmi abriu o jogo, explicou as polêmicas táticas, o uso de Matheus Ponte e admitiu o que ninguém esperava sobre o segundo tempo. É muita informação crucial e você precisa saber de cada detalhe agora. Antes de mergulharmos nessa análise profunda sobre a noite mágica e as notícias de bastidores, eu preciso que você mostre a força da nossa torcida. Já esmaga o botão do like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Agora, sem mais delongas, vamos para a verdade sobre o que aconteceu no Newton e nos bastidores do mercado. Começando pelo que aconteceu dentro de campo, onde o Botafogo viveu uma noite de Libertadores em sua essência mais pura. A missão não era simples. Reverter um placar adverso trazido da altitude boliviana exige inteligência emocional e, acima de tudo, intensidade. E foi exatamente isso que vimos nos primeiros 45 minutos. O time entrou mordendo, sufocando, empurrado por uma torcida que fez uma festa histórica com mosaicos e ruas de fogo, ignorando qualquer proibição da Conmebol para abraçar o time. Alex Telles, nosso capitão e líder técnico, abriu o caminho logo cedo, mostrando que a experiência europeia faz diferença nesses momentos de tensão. O gol dele não foi apenas um alívio, foi um sinal de que a noite seria nossa. E quando Danilo, que já vamos falar mais sobre ele, ampliou para 2-0 ainda no primeiro tempo, o estádio Newton Santos parecia que ia levantar voo. O time construiu o resultado necessário para a classificação direta ainda na primeira etapa, com um volume de jogo impressionante. No entanto, a Libertadores cobra seu preço, e o segundo tempo trouxe aquele drama que testa o coração do torcedor. O time baixou as linhas, o cansaço bateu e o Nacional Potosí, mesmo tecnicamente inferior, cresceu no jogo. E aqui entra a sinceridade brutal do nosso treinador. Martim Anselmi, em sua coletiva pós-jogo, não se escondeu atrás do resultado positivo. Com uma honestidade que é rara no futebol, ele admitiu que a equipe caiu de rendimento e que o segundo tempo não foi nem de longe a forma como ele gosta de fechar as partidas. Anselmi revelou que a estratégia era controlar o jogo com a posse, mas o time acabou sendo empurrado para trás. Ele citou o cansaço acumulado da viagem à Bolívia e a tensão natural de um jogo eliminatório como fatores. O treinador disse textualmente que precisava rever o jogo, mas que a sensação de resignação existia, mesmo com a vaga garantida. Isso mostra o nível de exigência que temos hoje. Não basta ganhar, tem que convencer. E Anselmi sabe que para chegar longe o time não pode flertar com o perigo como flertou na etapa final, onde Léo Link precisou trabalhar e operar um milagre para garantir o bicho. E por falar em Anselmo, ele precisou se explicar sobre uma polêmica tática que gerou murmúrios na arquibancada, a insistência com Matheus Ponte fazendo uma função híbrida. Muitos torcedores questionaram se ele estava improvisando o lateral como zagueiro. Anselmo me deu uma aula tática na coletiva, explicando que, na verdade, o time construía com 3 jogadores atrás para ter superioridade na saída de bola, mas defendia com uma linha de 4 bem definida. Ele foi enfático ao dizer que Ponte jogou sim de lateral no momento defensivo, e que essa versatilidade é o que permite ao Botafogo variar entre esquemas sem precisar queimar substituições. É o tal do perfeccionismo do nosso comandante, que afirmou que o futebol brasileiro não deixa muito espaço para sentimento, mas que ele já está pensando no que precisa melhorar para a próxima fase. E falando em próxima fase, o destino foi traçado. Enquanto a bola rolava no Rio, em Buenos Aires o pau quebrava entre Argentinos Júniors e Barcelona de Guayaquil. E meus amigos, teremos um confronto pesadíssimo pela frente. O Barcelona do Equador eliminou os argentinos nos pênaltis, após vencer no tempo normal e empatar no agregado. Isso significa que o Botafogo decide a vaga na fase de grupos contra uma equipe tradicionalíssima do continente. E o primeiro jogo já é na semana que vem no Caldeirão de Guayaquil. A volta para nossa sorte e trunfo será no Newton Santos, entre os dias 10 e 12 de março.
É o último obstáculo antes da fase de grupos, e o time equatoriano mostrou que tem brilho ao buscar a classificação fora de casa. Mas agora vamos para a notícia que está sacudindo os bastidores e enchendo o torcedor de orgulho. Danilo, nosso motorzinho, o homem que tem jogado fino da bola, pode estar com as malas prontas para servir a seleção brasileira. É isso mesmo que você ouviu. Durante a transmissão da partida, o comentarista Bruno Formiga trouxe uma informação de bastidor importante. Com a lesão de Bruno Guimarães no Newcastle, abriu-se uma lacuna no meio-campo da amarelinha e o nome de Danilo está sendo monitorado de muito perto pela comissão técnica. Segundo as informações apuradas, o staff do jogador vive a expectativa real de uma convocação. E não é para menos. Desde a saída de Marlon Freitas para o Palmeiras, Danilo assumiu um protagonismo absurdo no nosso meio-campo. Ele deixou de ser um coadjuvante de luxo para se tornar o dono do setor. Formiga analisou perfeitamente a situação. Sem Marlon Freitas, o Danilo desabrochou. Ele ocupa faixas de campo que antes eram divididas e agora, com liberdade total, está mostrando sua melhor versão, com gols, assistências e uma regularidade assustadora. Carlo Ancelotti e sua equipe, que observam tudo aqui no Brasil, sabem que tecnicamente o Danilo está sobrando. Ele tem o drible curto, a saída de bola qualificada e agora está pisando na área para decidir jogos, como fez ontem. Seria uma coroação justa para um atleta que muitas vezes trabalhou em silêncio, mas que hoje é fundamental para a engrenagem do Botafogo. Ver um jogador nosso na seleção por mérito técnico e desempenho no clube resgata aquela tradição histórica do Botafogo de ceder craques para a amarelinha. Se a convocação vier, será um prêmio para ele e para o clube, que soube potenciar o talento do atleta. Quero fazer uma pausa rápida aqui na nossa análise tática e de mercado para saber quem é que está comigo nessa jornada diária pelo Glorioso. Deixe aqui nos comentários o seu nome e de qual cidade do Brasil ou do mundo você está acompanhando. Quero saber onde a nossa torcida está mais forte. Continuando com as bombas do dia, temos a confirmação oficial do nosso principal reforço para a temporada de 2026. Christian Medina, a joia argentina, finalmente será apresentada. O jogador chegou ao Rio de Janeiro no último domingo. Já está treinando com os companheiros desde segunda-feira e viveu a experiência de assistir à classificação no estádio ontem. A apresentação oficial com coletiva de imprensa acontece nesta quinta-feira ao meio-dia no Newton Santos. Medina assinou até o fim de 2029, um contrato longo que mostra a confiança do clube no seu potencial de revenda e retorno técnico. Mas a grande questão que todos estão perguntando é: quando ele joga? Como ele não foi inscrito a tempo para essas fases preliminares da Libertadores e nem para a Taça Rio, a estreia do craque argentino já tem data e adversário definidos. E não poderia ser um cenário mais épico. Christian Medina só poderá estrear pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro, e a primeira rodada nos reserva um clássico contra o Flamengo, no dia 14 de março, no estádio Newton Santos. Imaginem o peso disso. Estrear num clássico em casa com a torcida sedenta para ver o novo camisa 10, ou 8, dependendo de como Anselmo vai usá-lo, em ação. Medina chega para elevar o patamar técnico do meio-campo, trazendo aquela raça argentina combinada com uma qualidade de passe refinada. Ele é visto internamente como a peça que faltava para conectar a defesa ao ataque com mais fluidez, especialmente em jogos truncados. A expectativa é gigantesca. Ele é o reforço mais caro, mais badalado, e terá 2 semanas cheias para se adaptar ao estilo intenso de Martim Anselmi antes de ser jogado na fogueira do clássico. Voltando um pouco ao jogo de ontem, é importante ressaltar a fala do nosso goleiro Léo Link. Ele foi cirúrgico ao dizer que o futebol evoluiu e que não existe mais pouco na Libertadores. A defesaça que ele fez no segundo tempo garantiu a nossa tranquilidade, e a humildade dele em reconhecer o segundo tempo ruim do time mostra que o grupo está fechado e consciente. Não há soberba, há trabalho. Alex Telles também seguiu essa linha, lembrando que saber sofrer é uma virtude de times campeões. Em 2024 e 2025, muitas vezes nos faltou essa casca grossa de segurança. Segurar um resultado magro ou de suportar uma pressão sem desmoronar emocionalmente. Ontem, apesar do susto, o time se manteve de pé. E isso é sinal de amadurecimento. A torcida, por sua vez, deu um show à parte. O mosaico com a temática bate-bola valorizando a cultura suburbana do Rio e o carnaval foi uma obra de arte. A Rua de Fogo na chegada do ônibus criou aquele clima hostil para o adversário e de acolhimento para o nosso time, algo que historicamente faz o Botafogo ser gigante em seus domínios. Essa simbiose que precisamos levar para os jogos contra o Barcelona de Guayaquil.
O primeiro jogo lá no Equador será uma batalha física e mental. O Barcelona é um time rápido, que usa bem os lados do campo e tem a torcida a seu favor no Monumental. O Botafogo vai precisar ser inteligente, talvez mais do que foi ontem no segundo tempo, para trazer um resultado vivo para o Rio de Janeiro. A vantagem de decidir em casa é enorme, mas não podemos depender de um milagre, então. Anselmi terá dias decisivos para ajustar a recomposição defensiva, que, convenhamos, deu alguns sustos quando o Nacional Potoso resolveu atacar. A questão física também preocupa, já que a sequência de jogos tem sido brutal e o elenco, apesar de qualificado, sente o desgaste das viagens e da altitude. Por isso, a chegada de Medina e a possível entrada de outros reforços pontuais são tão celebradas. O Botafogo de 2026 está se moldando para ser um time que briga em todas as frentes, mas para isso precisa de profundidade de elenco. A diretoria segue atenta a essa possível convocação do Danilo, se confirmada, além de valorizar o ativo do clube, mostra que estamos no caminho certo. Mas também acende o alerta para termos reposição à altura quando ele estiver servindo a seleção. Resumo torcedor, estamos classificados, temos um craque argentino chegando para estrear em clássico. Temos nosso volante cotado na seleção brasileira e temos um treinador que não se contenta com o bom, ele quer o perfeito. O caminho na Libertadores continua árduo, mas a estrela solitária segue guiando nossos passos. Quero que você reflita sobre tudo isso. O sofrimento de ontem valeu a pena? A ansiedade para ver Medina em campo está alta? E o Danilo, merece a vaga de Bruno Guimarães? A sua opinião é fundamental. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp da família botafoguense e se inscrever no canal. A nossa jornada rumo à glória eterna continua e eu estarei aqui diariamente, trazendo cada detalhe dessa caminhada. Um grande abraço, saudações alvinegras e até o próximo vídeo, onde falaremos muito mais sobre a preparação para o duelo contra os equatorianos.